Galera, vamos resolver agora uma questão do Karl Marx que caiu na prova de 2013, a questão 15. Diz assim: na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, o fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas políticas e jurídicas, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Então a pergunta é, para o autor, que no caso é Karl Marx e o nosso Friedrich Engels, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que... Então, antes de responder essa questão, você tem que entender o seguinte, que a sociedade para Marx, ela constitui-se de um antagonismo, de uma dicotomia. Existe, por um lado, o burguês, que ele é o dono dos meios de produção, ou seja, dono das fábricas, das ferramentas dessas fábricas, e o proletariado, que não tem nada, tem apenas a sua força de trabalho. E em troca disso, ele vai para a fábrica, trabalhar para o burguês e recebe um salário para a sua sobrevivência. Mas o que acontece dentro dessa relação de trabalho e também dessa relação social é que o trabalhador ele vai trabalhar bastante dentro da fábrica e vai existir um momento em que ele vai trabalhar de graça, para o burguês, que seria um excesso de trabalho. E vai ser em cima dessa exploração exacerbada é que o burguês consegue lucrar ainda mais sobre o trabalhador, que esse é o conceito de mais-valia, ok? Então, nessa letra A fala o seguinte: a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que o proletário seja contemplado pelo processo de mais-valia? Não, gente. O que acontece é que o proletário ele sofre com o processo de mais-valia. Porque mais-valia é, em outras palavras, uma exploração exacerbada e desigual dentro da sociedade capitalista. Letra B. O trabalho se constitui como fundamento real da produção material. Isso é verdade, gente, é letra B, porque para Marx o trabalho é o elemento base da sociedade capitalista. É pelo trabalho que o homem vai transformar um espaço natural em um espaço geográfico. É pelo trabalho que o homem, segundo Marx, se diferencia do animal, por exemplo. É o trabalho que vai transformar uma matéria-prima em um trabalho social. Ok? Ela está errada. Diz assim, a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Não, gente. Aqui, na verdade, não é o burguês. É o proletário. É o proletário que tem que ter uma consciência de classe, tem que saber que está sendo explorado. Segundo Marx, tem que sair da alienação, tem que se organizar politicamente, tomar o poder, ou seja, tirar o burguês do topo da pirâmide e aí implantar a ditadura do proletariado no socialismo e posteriormente implantar o comunismo, ok? Mais uma questão de Marx que caiu no Enem de 2013. O servo ele pertence à terra e rende frutos aos donos da terra. Essa pequena parte aqui ele faz uma relação do servo com o senhor feudal no período medieval, ok? Depois ele diz: o operário urbano livre, ao contrário, vende-se a si mesmo. E além disso, por partes, ele vende e leilão 8, 10, 12, 15 horas da sua vida, dia por dia, a que melhor pagar, ao proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência, isto é, ao capitalista. Então, aqui nessa questão, ele está falando sobre essa relação aqui. No medieval havia uma relação peculiar, uma relação social bem diferente do período medieval. Lá no feudo, o senhor feudal ele deixava que o servo trabalhasse para ele, mas claro, em troca ele tinha que entregar impostos, parte de sua produção, e havia, claro, uma relação de dominação aqui.
ok? Agora, no período moderno, as coisas mudam, porque nós temos novos atores sociais. Agora nós temos os burgueses, que são donos dos meios de produção, ou seja, dono das fábricas, das ferramentas, das indústrias, e nós temos o proletariado, que tem apenas a sua força de trabalho dentro da sociedade. E aí, já que o proletário tem apenas a sua força de trabalho, ele vai na indústria, que tem como dono o burguês, e ele procura então entregar, vender, alocar essa força de trabalho, né? E em troca recebe um salário, ok? Então o texto diz assim: o texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais com a implementação do sistema capitalista, devido às mudanças tecnosociais ligadas ao, letra A, ao desenvolvimento agrário e ao regime de servidão. Não, né, gente? Nós temos dentro do sistema capitalista uma nova relação de trabalho, burguês e proletário. Nós temos uma nova configuração social. Nós temos aqui as indústrias, nós temos as cidades, ok? Então, não existe regime de servidão no sistema capitalista, ok? Letra B. Letra B. Aumento da produção rural que fixou a população nesse meio. Não, não vai haver esse aumento da produção rural. E também essa população aqui, ó, que vivia antes no meio rural, eles vão se deslocar para a cidade, para o meio urbano e trabalhar principalmente nas indústrias. Então, essa letra B está errada. Letra C. Há um desenvolvimento das zonas urbanas? Claro que sim, né? Agora nós temos as indústrias, temos as máquinas e esses trabalhadores que têm apenas a sua força de trabalho irão exercer a sua atividade laboral nesses lugares, ok? E vai haver novas relações de trabalho. Sim, vai haver novas relações de trabalho. Porque nós temos o burguês, né, dono dos meios de produção, e o proletariado, que tem apenas a sua força de trabalho. Tranquilo? Vamos então ver a última questão de Karl Marx, caiu aí no Enem de 2016. Aqui nós temos um trecho da música de Zé Ramalho, na verdade um grande poema também, né? Que diz assim: cidadão, tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir e 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Ok? No texto 2 é um pequeno trecho aí do Karl Marx, que diz assim: o trabalhador ele fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subtende-se que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, com uma força independente do produtor. Então, para nós entendermos sobre esse enunciado, né, com base nesses dois textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é. Vou trazer uma explicaçãozinha aqui para vocês. Marx ele observou que esse proletário ele trabalhava em média 16 horas por dia. Ele concluiu o seguinte, né, que o tempo suficiente para esse proletário trabalhar para esse burguês e oferecer a ele uma produção significativa era em média 8 horas por dia, ou até menos.
E o restante dessas horas é como se esse proletário ele trabalhasse de graça, 0,800. E aí o que o Marx entendeu? Bem, esse tempo excedente, esse tempo aqui que esse proletário vai trabalhar de graça para o burguês, é o que nós já trabalhamos aqui nessa videoaula, é o que seria a tal da mais-valia. Né? Seria esse tempo restante, esse tempo excedente, na verdade, esse tempo em que o proletário vai trabalhar de graça para o burguês e, claro, né, esse burguês vai conseguir adquirir um lucro significativo em cima desse tempo excedente, né, em cima dessa hora trabalhada de graça, é que o burguês vai conseguir aumentar a sua riqueza, aumentar a produção e, claro, aumentar de forma significativa a desigualdade. Em contrapartida, esse proletariado ele vai se tornando menos valorizado, menos humano, porque ele vai se transformando em mercadoria, e também ele vai ficando menos consciente do processo produtivo. Então ele não vai se considerar parte do processo de fabricação de um carro, por exemplo. Ele vai se alienar desse processo. Em contrapartida, esse proletariado aqui ele vai ser menos valorizado, ele vai ser menos humanizado, porque ele vai ser transformado em mercadoria, e também ele vai ser menos consciente do processo produtivo. É o que vai acontecer com o processo de alienação. Ele não vai se considerar parte da fabricação de um carro, por exemplo. Ele não vai se considerar responsável pela produção de um produto, ok? Dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria. Então eu fiz aqui um outro esquema para você compreender esse processo. A mercadoria, então, no sistema capitalista, ela vai se humanizar, ela vai criar vida, é isso que o Marx chama de feitiço da mercadoria. Em contrapartida, o ser humano ele vai se transformar em coisa, ele vai ser uma mera mercadoria, ok? Então, se você tentar olhar para a questão aqui, esse, por exemplo, trabalhador, nos dias atuais, ele pode até se considerar parte da produção de um bem, como aqui, por exemplo, esse trabalhador olhou para o prédio e, poxa, sentiu orgulho, né, de fazer parte da produção desse bem material da sociedade. Só que aí nós temos a contrapartida, é que hoje esse trabalhador ele também vai ser marginalizado, ele não vai ser apenas desumanizado, não vai ser visto apenas como mercadoria, mas também ele vai ser marginalizado, ok? Então, com base nessa relação de trabalho e modo de produção capitalista, o que vai acontecer hoje, né? Vai acontecer um aumento da riqueza por parte do burguês ou do empresário, e nós temos uma ampliação da exploração do trabalhador. Né? Hoje ainda existe, mesmo com a redução de horas, uma exploração significativa em cima do trabalhador. E claro, o burguês, o empresário, ele consegue, na perspectiva marxista, lucrar ainda mais em cima desse tempo excedente. Ok?